Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de viagens. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Rosiana, que acabou de lançar um livro de malas abertas. É um livro de poesias que fala sobre malas de viagem. Um livro muito inspirador e a Rosiana tem uma história de viagens e de vida que tem muita coisa para contar e para inspirar as nossas viagens. Então vamos agradecer a participação da Rosiana. E eu queria pedir para a Rosiana se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho dela e contar um pouquinho dessa trajetória e do livro de Malas Abertas. Os meus genes já vieram divididos em malas. Metade na mala da minha mãe, metade na mala do meu pai. Eles vieram fugindo do antissemitismo na década de 20, cada um numa época. Minha mãe com 4 anos, meu pai com 14. Então, eles se encontraram, se apaixonaram, se casaram. E eu sou a primeira geração no Brasil deles, né? Me sinto muito brasileira, é um país louco e fabuloso. Parece uma fábula mesmo. Então, assim, eu fiz esses poemas com uma grande alegria e eu vou ler o poema dos pés. As malas abertas para que caibam o sol, a lua crescente, os desejos andarilhos e suas estrelas, para que caibam estradas que sobem e descem, e as que desembocam no porto, nas estações de trem, e os amigos, os amores, tudo dobrado, desarrumado, e que os pés nunca se gastem. O sol foi muito importante na vida do meu pai, porque ele era muito pobre na Polônia, passou uma infância de fome e frio. Então, o sol sempre maravilhava o meu pai, dia a dia. Isso era muito bonito nele. Ele se assombrava sempre com a maravilha de estar num país tropical. Ele amava tanto o Brasil que ele se tornou brasileiro. E eu gosto de viajar e viajei trabalhando por esse tempo todo, né? Eu fiz parte de muitos projetos de leitura. Fiz parte de um projeto belíssimo chamado Prolê. Eu chegava em casa, arrumava uma mala, desarrumava a mala da viagem, já arrumava outra. Eu passei 3 anos igual a aeromoça viajando. Eu conheço o Brasil inteiro, menos de Manaus, todas as capitais. E conheço muito o Brasil por dentro. E foi uma coisa maravilhosa conhecer o Brasil por dentro. Porque o Brasil não é o Brasil de Brasília e dos políticos. O Brasil é incrível. Eu me maravilhei muito com o Brasil. É tão amoroso e solidário, tão sofrido também. Enfim. E vindo os meus pais da Polônia, eu acho que tem esse gene da viagem no corpo, né? Eu tenho uma vontade sempre de sair, conhecer. Eu vivo em 2 lugares, mais em Saquarema, menos em Visconde de Mauá, porque minha família mora em Visconde de Mauá. Meu filho tem um restaurante belíssimo que dá um podcast bem legal. E eles fizeram, e o Babel é um sonho de restaurante em Visconde de Mauá. Quem não conhece deve arrumar a mala correndo e conhecer Visconde de Mauá. É um dos poucos lugares do Brasil onde tudo é mata. Tem, digamos, 2% que ainda é pasto, mas é tudo mata, é APA. E eu também tenho dentro de mim as aldeias, né, dos meus pais que eu não conhecia. Ela acabou, as aldeias acabaram, as aldeias judaicas acabaram na Segunda Guerra, mas elas me habitam e me emocionam. Quando eu vi o violinista no telhado, embora fosse na Rússia, elas eram todas iguais. E aí eu vou falar das cidades invisíveis, que também estou falando do Calvino também, para quem já leu Calvino, né? A gente vai botando, igual um músico de jazz, coloca uma frase no improviso, a gente vai botando nos poemas algum caminho secreto que vai reverberar em algum autor, né? Para atravessar cidades invisíveis, as que não existem mais, levo alguns livros e a memória. Cidades de cristais, névoa de gelo, cidades solares e lunares, muito longe no tempo, enterradas, submersas,
aldeias tão pequenas que não aparecem em nenhum mapa, empoeiradas, cheias de línguas estranhas, mas em algum livro se encontram adormecidas. Então, esse livro de Malas Abertas também é uma ode à leitura, porque se você não pode sair do lugar, você tem um livro, você tem as bibliotecas para você viajar. E é uma maneira muito fantástica de viajar, porque você pode ir para o passado, você pode ficar no presente com a literatura contemporânea, um romance contemporâneo, e você pode ir para o futuro, e você pode ir para o mundo inventado nas ficções científicas. Então, eu faço assim, muita referência aos livros, porque, na verdade, eu moro em 3 lugares. Eu moro em Saquarema, Visconde de Mauá, e eu moro nos livros. Abre um livro, né? Abre um livro, arruma mala para a partida, algumas roupas dobradas, um espaço em branco para os personagens. Escolho uma garra antiga. O trem se aproxima. Abro a primeira página. Embarco. Então, eu estou colocando o livro mesmo como um meio de transporte nesse poema, né? Eu vou partir para algum lugar. Agora, no momento, eu estou relendo um autor do século XIX, então eu estou partindo para o século XIX. E aí eu desembarco de um livro, embarco em outro, há apenas o intervalo de um suspiro para lavar o rosto, rearrumar a mala. Na casa, ninguém sabe para onde vou, nem eu mesma sei. Quero me perder em suas ruas e becos. Então, vou falar de algumas viagens extraordinárias, tipo Veneza. Primeira vez que eu fui a Veneza, que eu sou casada com um espanhol, a gente estava morando em Madrid, e aí eu fui a Veneza, depois de ver 500 mil fotografias de Veneza, filmes de Veneza e livros sobre Veneza. Eu cheguei em Veneza. E aí, Veneza existia mesmo, né? Então, eu gritava na Praça de São Marcos, porque a gente imagina, mas realmente ver ao vivo, tocar com os olhos, é uma coisa maravilhosa. E como o meu marido veio para o Brasil comigo, ele é jornalista do El País, mas a cidade da vida dele é Veneza, ele quase foi cônsul honorário, o Felipe Gonçalves convidou ele para ser cônsul honorário, mas ele não tinha nenhum salário, e aí ele não podia ser cônsul honorário de Veneza. Então, toda vez que a gente viajou, porque ele precisava ir à Europa, né, à Espanha e tal, a gente ia para Veneza. Eu já me sentia morando. Eu fui umas 5 vezes a Veneza. E, assim, tem gente que ama Veneza e tem gente que odeia Veneza, né? Tem problema do cheiro, dos canais. A cidade já quase não tem gente morando na própria centro de Veneza, né? É uma cidade cenário. Mais para dentro de Veneza as pessoas moram e a gente gostava muito de ir para dentro. De qualquer maneira, é uma cidade encantada, é uma cidade museu, uma cidade história, e eu gostei demais de Veneza, gostei muito de Veneza. E eu fui à Costa do Marfim, que a minha irmã foi morar lá. Eu sempre quis conhecer alguma coisa da África. E eu fiz uma viagem inesquecível de uma cidade, que era Abidjan, para uma outra cidade, bem longe. Então, a gente foi num trem. A minha irmã era casada com um negro, então a gente tinha um salvo-conduto, porque os franceses não eram bem acolhidos de jeito nenhum, que era um país colonizador, né? Então, a gente foi num trem que a gente, na terceira classe dos africanos, nós éramos as únicas brancas, que aí tinha uma classe melhor e uma primeira classe. E era já uma viagem alucinante, porque era um feriado, era Natal. Mas lá para onde a gente ia, não iam comemorar Natal. Eles não eram católicos. Eu acho que eles eram, não sei o que eles eram para onde eu fui. Para onde eu fui, na casa que eu fui.
porque a cidade tinha muitos muçulmanos na cidade. E no trem tinham muitos muçulmanos que estavam indo aproveitar o feriado, né? E tinha gente de várias etnias, com o rosto marcado das etnias, mas a gente não conhece. E eu estava sentada do lado de uma africana, e a minha irmã e a amiga dela, nossa amiga africana, sentada assim na frente, 4 lugares. Uma africana à minha esquerda, eu à direita, minha irmã e a Françoise, e aí a africana levou um piquenique para ir comendo no trem. Era um calor de uns 50 graus. E aí ela levou um piquenique e ela ia comendo, ia caindo tudo em cima de mim, o óleo escorrendo. Falei, eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Aí, de repente, tinha uma mulher tendo o bebê. Ela estava super barrigudona, e aí o bebê ia nascer, e aí a nossa amiga Françoise sabia uma simpatia para o bebê esperar, porque ela estava, tudo se soube rapidamente ali no vagão. Ela estava indo para uma cidade, a gente estava indo para uma cidade que chamava Buaquê. Ela estava indo para uma cidade onde o marido estava esperando para nascer o bebê, levar ela para o hospital. E era bem longe, umas 5 horas de viagem. Então, nossa amiga sabia uma simpatia, porque as africanas, elas amarram a saia, tem a blusa, e elas têm um terceiro pano que amarra os bebês, que amarra na cabeça. Então, ela fez uma simpatia com aquele pano, que é um pano bastante mágico, eu acho. E aí ela voltou para o nosso lugar e o vagão inteiro respirou que ela não ia ter o bebê no trem. Ela ia aguentar porque ela fez alguma magia ali. A África é muito, muito cheio de magia, né? Foi uma viagem alucinante, de tão diferente e conhecida. Porque na minha infância, na nossa casa, eu tinha uma babá negra que dormia na casa, e quando ela foi para minha casa quando eu tinha 3 meses e me largou quando meus filhos eram adolescentes. Ela não me largava. E é uma história muito incrível, porque nos anos 50 era comum isso. As babás pagavam alguém para tomar conta do filho, para poderem trabalhar. E assim, eu só fui ter consciência disso muito mais tarde, né? De qualquer maneira, eu fiz essas 2 viagens incríveis, mas morei em Madrid, eu conheci Toronto, Canadá, fiquei 2 meses lá, andei um pouquinho por aí, me apaixonei pela Itália tanto que eu estudo italiano, eu falo línguas, né, algumas, e é isso. Adoro viajar e acho muito legal ter feito esse livro. Eu tenho muito mais de 100 livros, sou bastante premiada, mas o meu prêmio mesmo, de verdade, é que os leitores amam a minha poesia. E as escolas amam, então eu tenho certeza que eu estou fazendo a formação de um leitor de poesia, que é um gênero muito difícil de você encontrar alguém assim. Eu leio poesia, porque não é difícil a poesia da prosa, não é prosa, não está contando uma história, pode até contar. Eu te confesso que eu sempre tive mais dificuldade na escola com poesia do que com prosa. Eu gosto muito de ler, adoro Calvino. Você citou Calvino, gosto muito dele. Mas achei as tuas poesias, assim, muito fáceis de, assim, muito... flui muito, né? Assim, toca a gente também, assim, o tema é muito legal pra gente que trabalha com viagem, que fala de viagem, né? É muito inspirador, né? E aí eu ia te perguntar sobre viagem, livros, assim, poesia sobre viagens, esse é o primeiro que você escreve, desses 100? Mais de 100, eu tenho muito mais de 100 livros, eu tenho livros digitais gratuitos para as escolas poderem usar, né? Também tenho uns 30. Eu sou uma poeta que escreve muito, sou ansiosa, eu acho que sempre escrever me acalma. De viagem, não, assim, especificamente me deu vontade de fazer esse, de Malas Abertas. Sei lá por quê, não sei. Por isso, porque já viajei tanto, eu parei de viajar em 2019, antes da pandemia. Quando eu fui para Salvador fazer uma oficina, eles me deram 2 voos tão terríveis. E eu ficava tão cansada, eu já estou ficando velha, né? Tenho 72 anos.
é uma vida puxada de ficar viajando ao trabalho. Aí eu pensei, olha, me darem essas viagens tão horrendas foi um sinal. Eu esperei 4 horas no aeroporto de São Paulo para o Rio, quando tem voo direto, Salvador-Rio. E aí eu achei assim que foi uma falta de delicadeza, e a delicadeza você nunca sabe onde vai encontrar, quando vai encontrar. A gente tem uma carência de delicadeza hoje em dia. Você não pensa, né? Você pensa, eu vou economizar esse dinheiro. Mas você não pensa na pessoa que vai viajar, vai estar cansada, trabalhou aqueles dias todos ali. Então, eu decidi que aquela viagem foi definitiva. Eu não vou mais viajar a trabalho. Eu tenho que me dividir entre Saquarema e Visconde de Mauá. E aí, o tempo que eu viajava, eu já não podia ir ver minha família. Não dava, viajava muito. Aí, logo veio a pandemia. Logo em cima, né? Começo de 2020. E aí, deu tudo certo, não viajo mais. Nem posso nem me imaginar mais naquelas loucuras, sabe? Mas passei a vida, assim, a partir de 1990, viajando sem parar, e acho que eu não fiz nenhum outro livro de viagens. Teria que pensar. São tantos livros também, talvez, não sei. Mas esse daqui já inspira muito, De Malas Abertas. E aí agora eu vou pedir licença para eu ler um poema que eu adorei. Obrigada. Obrigada. Espaços em branco. O viajante sabe, não se pode abarrotar a mala. Espaços em branco são necessários para que caiba mais tempo e na volta para que caiba mais gente. Eu adorei isso, porque conforme eu fui viajando mais vezes, eu fui aprendendo, mala sempre foi um problema para mim. Eu me lembro de viajar de criança, assim, que a minha mãe viajava com a gente com muita coisa. E eu comecei a viajar com muita coisa. E o meu irmão dizia assim, se não tiver sacolas e sacolinhas, não é a mãe. A gente tem que viajar sempre com muita coisa. E eu aprendi com o tempo a viajar com espaços vazios na mala. Então eu acho que isso me tocou, assim, lá na memória afetiva, assim. Achei lindíssimo o poema, lindíssimo. Espaços em brancos, porque realmente a gente traz... E mesmo a mala cheia da minha mãe, né, me traz essa coisa de, assim... vem na minha bagagem, foi o que me trouxe, o que me ensinou essas coisas. Então eu achei... Por isso que eu falei, o livro me tocou, as poesias são fáceis de ler, muito bonito. A gente... muito bom, muito importante essa indicação que a gente teve e essa conversa, assim, muito inspirador para os nossos leitores e essas viagens todas. Rosiane, uma pergunta. Você que provavelmente leva poesia para muita gente que não tem assim contato, né, com a poesia, qual seria a forma... uma forma acessível de uma pessoa entender a poesia, buscar dentro dela os sentimentos para quando poema, né? Depende do poema. Realmente ela falou tudo que todo mundo fala. A minha poesia, ela é muito simples. Ela toca qualquer livro. E ela, ao mesmo tempo, ela é simples, mas ela não é simplista. Ela é densa, porque ela está falando de sentimentos, né? Então, qualquer leitor de qualquer nível social, de qualquer classe, de qualquer idade, eu tenho essa experiência, né, há muitos anos, em contato com o leitor, ela toca. Então, se você pegar um poeta que te toca, é impossível ler Manuel Bandeira e não te tocar. Uma poesia simples também, não, mas ele te toca. Agora, se você pegar um poeta muito, muito, muito difícil, você vai ter que ter uma bagagem antes para poder ler. Mas quando o poema é para criança, ele deve ser simples. Eu não sei para que idade eles direcionaram esse livro. É sempre um problema para mim imaginar que tipo de leitor vai ler meus livros, não que tipo, com qual idade, né? Porque às vezes eu pensava que um livro tinha sido escrito para o 2º grau e já vi sendo dado no 2º fundamental. Sabe, assim, é difícil, mas o segredo para um leitor é esse: escolher um poeta
Se não gostar, fecha o livro, escolhe outro. Porque você tem que gostar de cara. Tem que se apaixonar, falar, é isso que eu quero. Tá falando o que eu quero. Você escreveu para mim, eu já ouvi essa frase 1000 vezes. Nossa, você escreveu para mim. Né? Que lindo. Isso é muito bom de ouvir, é muito bom. A poesia, infelizmente, na escola, ela às vezes é muito mal. É muito mal. Não gosto de falar usada, direcionada, mas é isso. Teve uma mãe que entrou em contato comigo ontem, eu respondi 3, 4 vezes, ela não entendia. É um livro meu de poemas que a professora pediu para fazer uma resenha. E o filho dela não entendeu nada e não sabia o que escrever. Aí eu falei, vem cá, primeiro de tudo, era o teu filho que tinha que fazer? Lê de novo ele, lê devagar. Né? Porque o poema é só para ser usufruído, mas a escola às vezes ela faz exercício de gramática, ela usa o poema para os seus fins, mas a poesia ela não quer ensinar nada, não é para ensinar nada, ela é igual um vagalume, acendeu, mas te deixou, né? É isso, senão é prosa. E conta uma história. Rosiane, esse livro em particular, de Malas Abertas, está com a ilustração da Maria Eugênia Longo. E tem uma ilustração maravilhosa. Como que é o processo conjunto, né, de unir a poesia com as ilustrações? Eu não participei de nada. Eu não participo, porque a editora ela tem todo o direito por contrato de escolher o ilustrador que ela quer. Às vezes você que você ama e até a editora aceita, mas às vezes não aceita não, porque ele já tem os ilustradores que ele gosta. E você achou que nesse em particular as ilustrações condizem com... Demais, ficou muito bonito, muito bonito. A capa com essa textura ficou lindíssima. Eu gostei demais, eu não conheço essa ilustradora. Eu sei que ela é muito boa porque minhas amigas especialistas em literatura infantil, eu não sou especialista, eu sou poeta, eu escrevo para criança, para jovem, para adulto, para velho, para todo mundo, sou poeta. Mas eu tenho uma amiga, Penélope Martins, maravilhosa, escritora e poeta também, ela me falou que ela é muito respeitada, mas ela é maravilhosa, deu tudo certo, pode não ser. Eu não posso fazer nada. Posso não gostar. Só isso. Mas tá lindo. Tá sim. Maravilhoso. Eu gosto do nome da editora, Elo. Acho um nome assim, um significado belíssimo, né? E esse foi seu último livro, o seu último lançamento? Qual? Não foi o último. Foi um dos últimos. Porque assim, a pandemia atrapalhou muito. Então a gente ficou esperando muito tempo e às vezes saíram 5 livros de uma vez, entendeu? Mas esse livro é um xodó. É um xodó bastante grande. E a gente agradece muito que ele vai fazer parte aqui da nossa lista de podcasts, porque esse é o nosso objetivo, inspirar viagens através de várias formas, né? Seja em filmes, livros, memórias e as viagens em si também, né? E agora a gente acrescentou a poesia nessa lista. Isso. Então, é isso, que a pessoa leve na sua mala um livro sempre, porque ela pode ler no avião, pode ler no trem, pode ler no ônibus, pode ler na fila, pode ler no barco, e é um acessório muito fácil de levar. Um beijão. A gente adorou, te agradece novamente e estamos à disposição. Quando quiser conversar sobre viagens também, é sempre bem-vinda aqui no nosso espaço. Muito obrigada pela participação, Rosiane.